A educação religiosa e a educação política são dois episódios importantes na formação dos indivíduos. Todos nós, em algum momento, recebemos uma orientação familiar que nos faz optar pela religião B, pela religião A, pela religião C, por ter fé, por não ter fé, por ter crença, por não crer. Tudo isso é um processo que se inicia na infância. Do mesmo modo, a educação política também passa por aí. A família, no primeiro momento, a escola, o grupo de amigos, a profissão e os rumos que a gente vai tomando e as opções que vai fazendo na vida determinam as nossas posições diante da fé, diante da religião, as nossas posições diante da política. Neste vídeo de memória, o jornalista e advogado José Carlos Góes Montalvão nos conta o processo da sua formação religiosa, nos conta o processo da sua formação política. Vamos ouvir a entrevista de José Carlos Góes Montalvão. Como dizem que eu sou muito aberto e muito plural, eu sei que vai ter patrulhamento. Algumas, hoje, com esse tal de politicamente correto, vai ter patrulhamento. Mas pouco me importa o tal do patrulhamento. Revolução foi em 64. Eu tinha 13 anos de idade, estudando o ginásio, vendo e assistindo um tal de Aliança para o Progresso. A chegada de leite ninho, leite em pó, a chegada de roupas usadas dos americanos, doadas pela tal da Aliança para o Progresso. Eu cresci, aí me vem a lembrança de uma musiquinha que era cantada na juventude: leite em pó que tu me deste, acabou com a fome do Nordeste. Leite em pó, chicletes, bola e Coca-Cola, meu Deus, jogai fora essa esmola. Nessa rua tem um posto que se chama Posto Esso. Dentro dele mora um gringo que é da Aliança para o Progresso. E aí era a rebeldia. Pois bem, o respeito aos professores. O chegar em sala de aula e, antes de ir para a aula, cantar o hino nacional, se perfilar, ter que ter as unhas cortadas, ter que ter a camisa passada a ferro, ter que ter os botões da camisa impecável, o sapato limpo. Tudo isso, eu diria que foi o que me marcou em termos de aprendizado de estudos. Ninguém morreu. Olha, todo mundo obedecia. Respeito, essa palavrinha mágica chamada respeito, que eu diria que ela diluiu-se com o famoso politicamente correto, que tudo não pode. Porque tem nada mais dantesco, mais primário do que o momento atual brasileiro, meu Deus do céu. Me dá uma ojeriza ver. Meu Deus, nós vivemos Brasil. A gente tem que pensar em pátria, amar a pátria, viver pátria, honrar a pátria, trabalhar a pátria, e não pessoas. Então, eu estudei. Em plena Revolução, não tive esses maiores problemas. E guardo na lembrança o respeito aos mestres, aos professores, a andar limpinho, etc. Depois fui para o Colégio Agrícola, com todo o rigor do Colégio Agrícola. Não tive maiores problemas. Depois fui para a faculdade. Tem um lado da faculdade que eu acho que me ocorreu agora. Eu era 10º período de Direito. Iria haver uma eleição do diretório lá da UNIT. A meninada me procura em sala de aula
para eu integrar a chapa do Diretório Acadêmico de Direito da UNIT. Eu dizendo para os meninos, cabra, eu já saí, eu estou saindo, agora termina o ano, eu estou passado, então não vai ter, eu não vou poder ajudar vocês na administração do Diretório Acadêmico. Não, mas o senhor tem que ir, porque o senhor é mais velho, que aí o senhor entra na sala de aula e o senhor, a turma mais velha vai votar no senhor e a turma mais nova gosta do senhor, então o senhor tem que ficar na chapa. Eu acabei cedendo, eu acabei integrando uma composição de chapa de diretor acadêmico, que foi um dos únicos momentos que eu tive um desencontro pequeno, muito pequeno, porque a grandeza do cidadão Uchoa é muito maior do que qualquer pequeno firula. É muito pequeno. O show é tão magnífico, é tão esplendoroso, é tão urgente, que um eventual ruído de comunicação passa diante da grandeza de personalidade que é o professor Uchoa. Mas foi o único momento que eu tive que o Uchoa passando a mão na minha cabeça. Meu irmão Talvão, o que é que você tem a ver com isso? Deixa esses meninos no caminho deles, você já está terminando sua faculdade. Enfim, você me pede para ter lembranças. Eu tenho essa lembrança. Eu fui no diretório acadêmico de que eu não estudava mais. Eu nem mais estudava, porque quando eles tomaram posse, eu já tinha terminado o meu curso, mas os meninos pediram e eu cedi ao apelo da juventude, que não tem nada mais bonito do que a gente interagir, aprender, conversar com a juventude. Então, na faculdade, era gostoso demais. Eu sempre um dos mais velhos, se não o mais velho, interagindo com a juventude, com a meninada, aprendendo, né? Sempre aprendendo, que a juventude sempre ensina a gente, né? Então, a faculdade foi um belo tempo. Talvez essa vontade de fazer a pós-graduação seja esse intercâmbio, esse rever, esse aprendizado, essa troca, essa permuta que a gente tem, trocar um livro, trocar ideias, estudar um mestre e debater, dialogar sobre o pensamento, filosofia. Me parece que vai me sobrando um tempinho e eu vou ver se sigo seus conselhos. Minha educação religiosa baseava-se meus pais, né, a família. A minha mãe, muito acentuada, católica, praticante, fervorosa. Então, desde a infância, a gente teve essa formação católica. No ginásio, tinha aula de religião, né? No ginásio tinha aula de religião, mas no colégio agrícola não me lembro. Na faculdade, obviamente, que não tinha. E eu sou católico, apostólico, romano, mas não sou da pieguice, de estar diariamente em igreja. Não gosto dessas mensagens de WhatsApp, de bom dia, que Deus proverá, que Deus faz isso, que Deus faz aquilo. E brinco até com... Eu tenho uma frase que ele, meu pai, na minha sala, no meu escritório, tem uma imagem de Jesus Cristo, na cruz. Tem o meu maior respeito, o meu maior tributo ao ser superior. Oro, faço minhas orações. Hoje, não agradeço mais pelo dia vivido, nesse tempo covidiano. Em verdade, eu agradeço aos momentos vividos e não mais ao dia vivido, porque ninguém sabe como é que está a vida da gente. Está aqui agora, menos espera, parece um sintoma, um sinal, uma via que vai para o hospital e morre.
Então, eu não sou fervoroso católico, mas sou piamente crente no nosso Deus maior e faço minhas orações e faço meus agradecimentos constantes a esse momento que eu estou aqui vivendo, aprendendo com você. Isso marca a minha vida. Isso é minha vida agora. Eu não vou para... Chega a ficar decorado no ouvido o culto, a missa todinha, às 6 da missa, aos domingos com o padre Marcelo, pela televisão. Quando me dá vontade, eu vou à igreja, quando me dá vontade, mas eu não sou tão fervoroso, não. Mas sou crente e temente, crente e temente a Deus. Certo? Olha, por exemplo, eu tenho um negócio que é marcante sobre religião. Eu já adulto, um sobrinho meu, e ele me contou isso há pouco tempo. Ele, criança, saiu de Simão Dias e veio da minha empresa, na agência de publicidade, para me convidar a ser padrinho dele. E uma frustração que esse garoto tem, que eu não aceitei ser padrinho dele. Porque eu aleguei que tem um ritual para ser padrinho. A igreja determinava que você tinha que passar um cursinho para ser padrinho. E eu me entendo e acho isso completamente desnecessário. Padrinho é pai, é amor, é vontade, é desejo. E não estudar novamente religião para ser padrinho de alguém. Então eu disse a meu sobrinho que não aceitava, porque havia essa imposição da igreja. Me parece, de ouvir dizer, que mais modernamente não estão mais a exigir esses cursos. E esse menino de 34 anos, chamado Peter, é meu sobrinho, e o pai dele faleceu há pouco tempo. E ele então desabafou para mim que tinha essa lembrança de infância, que ele saiu de Simão Dias, perdeu o dia de aula, para me procurar, porque era o tio que ele mais gostava, era a pessoa adulta que ele mais gostava, e que era a pessoa que ele queria que fosse o padrinho. E eu não aceitei. Isso teria marcado ele. Eu prometi a mim e prometi a ele, e vou envidar esforços para me tornar padrinho dele, porque é um garoto que eu quero bem. É meu filho. Hoje eu me sinto na responsabilidade de olhar esse menino, de acompanhar esse menino, que não é nenhum menino, é um homem de 34 anos de idade, trabalhador, trabalha há 11 anos numa mesma empresa, ou seja, própria, mas tem nele essa vontade, disse-me que não é batizado, porque não aceitou ser batizado por uma outra pessoa, e você me provoca, Jorge, essa coisa de religiosidade, acabo me lembrando que eu estou deixando um sobrinho pagão, porque eu não fui fazer o danado do curso que ele mandava fazer. Sentido de uma educação política. Isso é muito ampla, a pergunta. Eu nasci vendo um tio político, um tio que foi deputado estadual por 5 legislaturas, ou seja, 20 anos de deputado estadual. Eu li muito, continuo lendo, aprendendo. Eu, estudante secundarista, me tornei presidente do Grêmio da escola. Eu, advogado, eu, jornalista, no ápice da Revolução, da ditadura, eu buscava informações exatamente nos presos políticos. Era um carro-chefe para mim. Mas o meu estudo político
A filosofia aqui, uns 12, 15, Aristóteles, Shakespeare, Voltaire, Rousseau, tudo esses ensinamentos tenho guardado na minha pequena biblioteca, e de vez em quando Maquiavel, quem não é obrigado a ler Maquiavel, né? Quem quiser pensar tem que ter lido Maquiavel. Então, eu li tudo não, li quase tudo. Por exemplo, não me provoque as suas caminhadas, não me provoque leitura de Leme, etc, 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 e eu não tenho essa bagagem. Eu nunca participei de partido político, de célula partidária, na minha juventude. Já velho, já maduro, me filiei a um partido, ao PSB, em um momento em que o Jackson era prefeito de Aracaju, não me recordo, mas ele estava por fundar o PSB e ele precisava aglutinar filiados. Então, eu era agência de publicidade, minha empresa de publicidade atendia a conta da prefeitura, tinha um fraternal amizade com o Jacques, e ele me pediu para filiar. Recordo-me que a grande festa, a grande convenção, foi até na Barão de Maruim, esquina com Lagarto, uma escola que tinha por ali, prédio grande, e já foi uma grande festa. Aí eu me filiei partidariamente. Depois, agora já bem maduro, bem experiente da vida, achei de querer enveredar na política, me tornando candidato a vereador aqui no meu município de Barra dos Coqueiros, e então tenho essa vida política nesse sentido. Nos últimos 8 anos, eu assessoro a administração municipal da Barra dos Coqueiros, e o carro-chefe do meu assessoramento é exatamente o pensar político, a troca de ideias, encaminhamentos, proposituras. Se respondi, não sei, mas se você me pergunta se eu fui para a academia estudar política, eu nunca fui para a academia estudar política. Por isso que eu quero, talvez, fazer agora ciências sociais, para poder estudar política. Meu pai também teve uma pequena incursão política. Papai, em um tempo qualquer, foi candidato a prefeito de Simão Dias. Eu já estava eu acho que já estava nos Aracaju. Então, o papai ensaiou ser candidato à política, né? Que papai, sim, vivia entre Dr. Celso de Carvalho, de lado, que era uma figura. Celso foi colega de papai de Tobias Barreto. Estudaram juntos no colégio Tobias Barreto. São da mesma cidade, Simão Dias. Era no mesmo tempo de Dr. Paulo Barreto de Menezes. Papai foi colega de Celso, foi colega de Paulo, foi aluno de Dr. José Rolenberg Leite, que já era professor lá no Tobias Barreto. Então, papai teve uma pequena incursão, certo? Agora, eu, igual a você, que é um dedicado nos estudos, eu nunca me filiei a estudar política, que é algo que eu tenho uma ponderação. No período de Revolução, os colegas que falavam sobre matérias jornalísticas da prisões políticas, os principais colegas deles tinham uma maturidade político-partidária. Eu não. Eu dava notícia pela notícia. Para mim, era a informação, e não o ato político.